Olá, estudantes de segundo e terceiro ano. Eu, a professora Janaína, estou de novo aqui com vocês, agora na aula 21 de matemática. E aqui comigo, professora Viviane. Tudo bem, professora? Tudo bem, professora Janaína. E vocês, estudantes, tudo bem com vocês? Que bom! Então hoje nós vamos para a nossa aula. Vamos então separar o nosso material de hoje? Olha lá, caderno, né, que vocês já estão acostumados, folhas de papel, né, lápis e borracha. Hoje, bem tranquilo o material. Bem tranquilo. Tá bom? Então eu vou guardar um pouquinho de tempo. Um pouquinho de tempo hoje, tá? Para vocês ir buscarem esse material. Combinado? E aí, crianças, tudo certo então? Então, hoje, o que teremos na nossa aula, professora Janaína? Uso social dos números. Então vamos iniciar colocando a nossa data de hoje? Isso aí. Então vamos lá, acompanhe lá junto com a professora. Vamos colocar a data, né? O nosso dia, o nosso mês e o nosso ano. Muito bem. Números? Uso social dos números. E o uso? Quais formas esses números se apresentam no nosso mundo? Muito bom. Social dos números. Joia! Conseguiram lá, crianças? Então tá bom. Então o que a gente vai falar hoje? Olha só, professora, temos algumas imagens aqui, algumas formas diferentes que os números se apresentam. E assim como eles se apresentam de formas diferentes, nós também lemos de formas diferentes. Temos alguns exemplos aqui. Veja, aqui no calendário, representando os dias do mês, representando o ano. Isso, já colocamos aqui a data de hoje, né? Já escrevemos o número, né? Esse aqui, sistema monetário, onde aparece um preço de algum produto. Temos aqui 5 quilogramas no pacote de arroz. Já falamos sobre isso também, né? 1 litro de leite na caixinha. Joia! Um troféu de primeiro lugar. Premiação, né? Veja, um ônibus. Opa, esse eles conhecem bem. Pois é, e temos números aqui. Veja, a linha Boqueirão, número 503 desta linha. Aqui embaixo, temos um código ali na placa. Essa placa tá diferente, né, professora? Ela tem ali letras e números em sua formação. Tem combinações ali, Isso né? mesmo. Aqui, os nossos documentos. Isso. Tem números que não se repetem de uma pessoa para outra. Cada um tem o seu, né? No celular, veja, para ligar para outra pessoa, para adicionar alguém, registramos sempre um número. E temos uma forma diferente também de ler esse número. Então, vamos descobrir tudo isso nessa aula? Respeitável público, o Circo Fabuloso chegou. Lembram? A dica tinha ficado na última aula, não é mesmo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho do universo do circo para a gente falar desses números, né, professora? É muito bom. Você viu aqui, professora, nessa imagem? Já aparecem alguns números. É verdade. Olha só. Vamos então descobrindo aí no decorrer da nossa aula. Isso aí. E hoje com vocês, o espetáculo da matemática, né? Então tudo isso a gente vai relacionar com os números que a gente usa no dia a dia, né? Na matemática também, certo? Olha lá a nossa primeira questão, então. O Circo Fabuloso está instalado na cidade de Fazenda Rio Grande, aqui no Paraná. Essa cidade fica a alguns quilômetros de Curitiba. Observe a placa. Então, essa placa aqui a gente fez para mostrar os quilômetros reais, né, das cidades, da distância da cidade de Curitiba. Então, a Fazenda Rio Grande é 30 quilômetros. A Mandirituba, que é um pouquinho mais para frente, 43 quilômetros. E Agudos do Sul fica um pouquinho mais adiante, 70 quilômetros. De distância de Curitiba. Isso, de distância de Curitiba, lembrando bem isso, tá? Então, a gente aqui está observando esses números ali. Então, a pergunta é,
Quantos quilômetros de distância a cidade de Fazenda Rio Grande fica de Curitiba? Vamos pensar um pouquinho lá? Vamos resolvendo juntos então, professora? Desta vez? Pode ser, isso. Vamos pensar e vamos resolver junto com vocês. Então, olha lá, observando a placa, né? O número já está bem certinho lá. Qual que é, professora? Então, temos 3 cidades, né? Você quer saber em relação à Fazenda Rio Grande. Isso. Fazenda Rio Grande está aqui, ela fica a 30 quilômetros de distância de Curitiba. É isso mesmo. Então, a resposta é 30 quilômetros. 30 Mas eu tenho uma quilômetros. pergunta para você, professora. Ai, o que será? O que esse número representa? 30 quilômetros. O que representa? Por que será que a gente colocou 30 e aquele símbolo ali, né, o km? Porque ele representa uma medida de comprimento. A gente trabalhou já nas aulas anteriores sobre isso, né? E como são medidas longas, a gente usa o quilômetro. Quilômetro, né? isso. Vamos registrar esse número aqui, professora? Isto. Vamos fazendo junto com a professora Isso, vamos lá então. todos os números e suas diferentes formas de representação que veremos durante a nossa aula. Vamos fazendo uma lista. Isso. Então, 30, junto com a prof lá. Vamos lá? Registrem lá. O símbolo é minúsculo, não é, professora? É. K e o M minúsculos. Então, ele é uma medida de comprimento. Junto comigo lá, crianças. Conseguiram registrar? Então fiquem atentos. Cada probleminha que a gente for fazer hoje, a gente vai vir aqui pro Flip para fazer esse registro. Combinado? Então já achamos o primeiro número, professora. Isso mesmo. Próximo então, professora. Olha o que o mágico está falando. Como encontrar o local do circo fabuloso? Puxa, parece que tem algumas placas, né? Espalhadas pela cidade. Pois é, o circo fez uma propaganda e divulgou como encontrá-lo. Os horários, os dias das sessões. Aqui temos um exemplo de uma das placas. Certo. Vamos identificar nela algo que se refere ao local que está instalado este circo na cidade de Fazenda Rio Grande. Certo. Vejamos lá. Encontrei aqui o nome da rua e o número daquele local onde se instalou o circo. Certo. Temos também ali na placa o CEP, que é o Código de Endereçamento Postal, que os Correios utilizam, poderiam, né? Se caso alguém quisesse se corresponder, enviar alguma correspondência ao circo. Certo. Tá? Temos então formação aqui de 2 números, que representa o local e o CEP. Certo. Temos também o telefone, Bem importante que também. nos ajuda. De repente, alguém vê a placa, pega e liga, né? Observa bem como ele digitaria o número do circo. Aqui é um número de Isso. celular. E ligaria e perguntaria, então, onde que fica o circo? Como é que é um ponto de referência para eu chegar até aí? Mais ou menos assim. Certo. Então, encontrei 2 informações que me auxiliariam a encontrar o local que está instalado o circo. Certo, muito bem. Respondido? Certo, Mas, o que esses números representam, professora Janaína? Pois é. Quando eu vejo o nome de uma rua e um número em seguida, eu já sei que representa o endereço desse local, dessa casa, Certo. desse comércio, não é? Então, o endereço. E o de baixo, como já falamos, o CEP. E o outro, um número de telefone. Por que estamos falando disso, professora? Porque quando eu vejo um número desta forma, com vários dígitos, com vários algarismos compondo este número, começando geralmente pelo 9, com 5 dígitos aqui anteriores, vejam, contem comigo, 1, 2, 3, 4, 5. Geralmente se deixa um espaço ou se coloca um tracinho para separar a próxima parte. Né? Aí vem os outros dígitos, mais um dígito, outro e outro. 4 dígitos, então, depois do espaço.
Quando vejo um número representado dessa forma, opa, eu já sei, estou falando de um número de telefone celular. Ah, então, legal. Vamos registrar esse número, então, do CEP. Isto. Então, vamos lá. 80... Pois é, professora. Você me lembrou uma coisa importante. O quê? Como eu posso dizer estes números? Como eu posso falar? Isso é importante Então, a gente eu vou saber. dizer para você. Eu vou citar os algarismos que compõem esse número. Ah, legal. Porque como são códigos, algarismos que formam ali, que representam cada dígito que aparece, eu não preciso ler o número completo, o número inteiro. Eu posso indo de algarismo por algarismo. Então, eu vou te dizer aí, 80, Tá. 800, coloque um tracinho para separar, Ok. 000. Certo. E o próximo? Coloque também, por favor, o número da localidade que está instalado o círculo. Então, aqui o CEP Isto e o número... do local. Coloque 3456. Eu escrevo aqui, Local. local. Podem ir acompanhando e registrando junto com a professora. comigo. Isso. Agora pode colocar só assim, professora, o número do telefone. Então, 98000. Pule um espacinho ou coloque um tracinho. 1234. Escreva apenas telefone. Ok. E prestem atenção no que eu vou dizer agora. Todos esses números aqui são fictícios. Nós inventamos. Não adianta ligar, não vai dar certo lá no circo, tá bom? Este endereço também é fictício. É pra gente fazer de conta, tá bom? Pra nossa aula. Certo. Todos os números, então, não são reais. Só aqui a gente observando, né, professora, como eles se apresentam em várias maneiras diferentes, né? Pois Isso é bem importante. O circo recebe muitas crianças de escolas para apreciarem os espetáculos. Neste dia, foram as turmas do segundo ano B, com 22 estudantes, e terceiro ano A, com 26 estudantes, da Escola Municipal Irati. Então, observem lá. Nós temos alguns números ali nesse problema. Observem bem os números. A primeira questão é a seguinte: qual é o número do ônibus? Segunda questão: quais as turmas da Escola Irati foram? Mais uma perguntinha para a gente pensar lá. Quantas crianças foram nesse ônibus? Então vocês vão observar todos esses números que tem no problema, vão responder para mim lá no caderno de vocês, tá? Então não precisa copiar o problema, nada, né, professora? Só identifica os números. Só responde a pergunta. Qual é o número do ônibus? Quais as turmas da escola? E quantas crianças foram? Uma embaixo da outra pra gente deixar bem organizado, tá? Daqui a pouquinho a gente já volta. Então, crianças, conseguiram resolver os probleminhas ali, as perguntas? Vamos observar então os números que temos ali. Me ajuda a responder então, professora. Então vamos Viviane. lá. Qual é o número do ônibus? Olha ali, observando bem a imagem do ônibus, eu vejo que tem um número ali. E é o 89. Vocês conseguiram achar também esse número? Próxima pergunta. Quais as turmas da escola Irati foram? Então ali a gente já observa também as turmas, né? O segundo ano B e o terceiro ano A. Responderam igual, professora?
Quantas crianças foram nesse ônibus? Ah, então vocês poderiam colocar lá os 22 estudantes os 22 estudantes da turma do segundo ano B e os 26 estudantes da turma do terceiro ano A, tá bom? Vamos então compreender o que esses números representam? Isso mesmo, cada questãozinha ali, cada número vai representar uma coisa. Então a gente vai ver o que a gente vai responder mais pra frente pra vocês ali. Isso, vamos ver um por um então. Ok. Qual é o número do ônibus, professora? Então, como a gente já viu ali, é o 89, né? Então, o que ele representa? Pois é, o palhacinho está perguntando Opa! aqui. O que esse número representa? 89, ali no ônibus. Ele representa a identificação do ônibus. Então, quando a gente vai num local, por exemplo, como as crianças foram lá no circo, pode ser que tenha um monte de ônibus lá. Então, a gente pode marcar o número do ônibus, né? Nossa, a gente veio no 89. A gente já fica esperto que a gente veio com esse ônibus, tem que voltar com esse ônibus. O mesmo ônibus. Então a gente usa essa identificação. Então, 89 é a identificação do ônibus. A próxima pergunta. Quais turmas da escola Irati vieram? Vejamos ali. A primeira turma, segundo B. Segundo B? Por que segundo? O que significa segundo B? Terceiro A? O que é isso, professora? Pois é. Hã? Segundo representa um número ordinal, que indica uma ordem. Se estamos falando de um segundo ano de uma escola, eu penso que temos turmas então de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Certo. Vamos parar por aí, mas sabemos que continua. Segundo, então, ele se refere ao ano, segundo ano. E o B é a classificação da turma, porque com certeza nesta escola deve ter o segundo ano A. Mas quem veio ao passeio foram os estudantes da turma do segundo ano B. Isso. Terceiro ano A. Terceiro, então, representa o número ordinal. Mas qual é a diferença de um número para um número ordinal? Ele tem um símbolo aqui do lado. Olha lá, representando um círculo menorzinho, ali do ladinho dele, na parte superior, e um risquinho embaixo. Ele indica, então, um número ordinal, este símbolo, professora. Certo. Estão vendo aqui? Terceiro, então, se refere ao ano que esses estudantes estão. Terceiro ano. E o que quer dizer terceiro ano? A é a classificação da turma. Então, vieram estudantes do segundo ano B e do terceiro ano A. E o que esses números representam? A identificação das turmas. Isso, para facilitar a vida de todo mundo dentro da escola, não é mesmo? Tanto no passeio quanto na escola, não é? Com certeza. Os livros de chamadas, indicações das placas nas portas, onde formamos as filas, a gente vê lá identificado, segundo ano B. É aqui que eu estudo. Né? Tá certo. É aqui que eu formo a fila. Quantas crianças foram nesse ônibus? Professora Viviane? Então, ali na tela a gente já tem, né, os números dos estudantes. Segundo ano B, 22 estudantes. E no terceiro ano A, 26 estudantes. Muito bem. Formamos então ali uma sentença matemática. Ah, muito bem. Então agora eu vou registrar aqui essa sentença para vocês. E aí, vamos fazer aqui, depois a gente volta. Então eu vou só registrar aqui o 22 mais o 26. Aí a gente vai deixar agora um tempinho para vocês pensarem como que a gente pode chegar a esse resultado, tá? Podem usar as estratégias que vocês tiverem aí. Combinado?
crianças? Conseguiram chegar a um resultado? Então, eu vou resolver com uma estratégia aqui, professora. Então, Qual olha lá. estratégia você vai Então, usar? ó, eu tenho 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que é isso aqui? Olha que legal! Fizemos o grupinho. Lembram lá da dezena? Então, aqui eu tenho uma dezena. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais um grupinho. 10, 20, 1, 2. Representou em quantidades, então, esse número. Isso! Agora eu vou representar o 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz um grupinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais um grupinho. 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Representei os dois números aqui. Agora eu vou juntar tudo isso e... 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Então, a resposta é 48, professora. Será que eu consegui fazer? Amei a estratégia da professora Viviane. E vocês, utilizaram qual estratégia para resolver esse problema? Posso fazer de outra forma? Claro! Vamos fazer várias aqui para os estudantes, né? Ficarem atentos também. Vou representar em forma de operação esta sentença matemática. Legal. Será que alguém aí de casa tentou fazer dessa forma? Vamos juntos? 22, que foi o que você fez aqui na primeira parcela de quantidades, mais 26. Vou colocar desta forma. Dezena em cima de dezena, unidade em cima de unidade. Sinal da operação, sinal de mais. Vou, representar com um risco aqui embaixo para, depois dele, colocar o resultado da minha operação. Certo. Vou fazer a adição aqui então, começando pela unidade. Vou marcar bem pequenininho aqui, professora, para os nossos estudantes se lembrarem. Isso. A ordem da unidade e a ordem da dezena. Certo. 2 mais 6. Aqui já dá pra gente utilizar, né? Pois é, eu vou contar assim. O 2, a partir do 2, eu vou adicionar mais 6. Bom. 2, vamos juntos? A partir do 2, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegamos no 8. Ótimo. Registro aqui, continuando na ordem da unidade. Agora, ordem da dezena. 2 mais 2. Então, 2, a partir desse 2 eu vou adicionar mais 2. 2, 3, 4. Tenho aqui, na ordem da dezena, 4. Então, que representa 4 dezenas e 8 unidades. Certo. Número, então, 48. Confere! Isso. Obtivemos o mesmo resultado. Muito bem. Resposta do nosso problema. Então, é 48. Isso aí. Ótimo, mas eu tenho uma pergunta, professora Viviane. De novo. O que esses números representam? Então, esses números representam o quê? A quantidade de crianças que foram no ônibus. Então, esse número representa uma quantidade. Uma quantidade. Certo. Vamos registrar isso? Vamos voltar aqui pro nosso. Voltem para a lista. Isso. Coloque lá, professora. Então, 40. Registre apenas o total de crianças. Isso. 48 representa uma quantidade. Junto lá comigo. Isso aí. Vamos lá? Então, já registramos 1, 2, 3, 4, 5 números. Ok? Próximo, professora. O calendário a seguir representa o dia que os estudantes foram até o Círculo Fabuloso. Olha lá o calendário. Então, nós temos ali, representando o dia, o mês, o ano e o dia da semana. Observaram bem ali? Então, vamos para as nossas questões? Me pergunte, professora. Qual o dia do mês? Vamos comigo? Bem, 2020. Acho que esse representa o ano, não é esse que estou buscando. Aqui temos o nome do mês, março. Temos um dia bem grandão, dia 10. E aqui embaixo temos o dia da semana, terça-feira. Certo. Então você me perguntou qual o dia do mês. Acredito que seja dia 10.
Mas tem mais perguntas, professora. Ah, então tá bem. Eu vou fazendo as perguntas e depois a gente vai conferir, certo? Tá. Então, e qual é o mês? Se você me falou que o dia é 10, qual é o mês? Março? Depois vamos conferir. E qual é o ano? 2020. Todas essas informações estão ali no calendário, né? Isto. E como podemos representar essa data? A gente já colocou uma data hoje aqui. E essa data que eles foram para o circo? Como que a gente pode representar? Nos explica? Sim, vamos construir juntos. Joia. Bom, dia 10, então, é o dia do mês. Vou colocar ali embaixo. 10. Certo. Tá, março representa o mês. Mas geralmente a gente também utiliza números para representar os meses. É verdade. E agora, não tem aqui o mês com número. Está escrito o nome dele. Vamos lembrar lá da aula sobre calendário que a professora Viviane Isso. estava com a professora Kátia. Temos uma representação aqui. Todos os meses do nosso ano. Joia. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Cada um desse corresponde a um número que indica que mês estamos dentro do ano. Olha lá. Certo. Janeiro, mês 1. Fevereiro, mês 2. Março, mês 3, Abril, mês. 4, Maio, mês. 5, Junho, mês. 6, Julho. 7, Agosto. 8, Setembro. 9, Outubro. 10, Novembro. 11, E dezembro. 12. Então, mês de março é o mês 3. Isso E lá aí. embaixo eu vou representar assim, professora. Vou fazer um risco ali, uma barra para separar o dia do número que representa o mês e vou colocar então mês 3. Aí, muito Tá bem. bom? Voltamos então para a imagem inicial. Já representamos o dia e o mês. Agora falta o ano. Sim. Identifique lá 2020. Também vou usar uma barra para separá-los e colocar ali então, para terminar, o ano de 2020. Então, você registrou a data. Registramos a data. Certo. Vamos colocar aqui também, crianças? Vamos lá, junto comigo, então. A data que as crianças foram lá para o circo. Então, foi dia 10 do mês 3 de 2020. Isso aqui representa, então, A data. uma data. Quantas descobertas hoje, professora Janaína? Estou adorando essa aula. Bom, a seguir, a placa mostra o horário de início de cada espetáculo. Muito bem. Conte pra gente, professora, quais são ali os horários das Então, sessões? ali ó, temos 3 sessões. Às 14 horas, às 18 horas e 30 minutos e 21 horas e 30 minutos. E qual desses relógios, então, indica o horário da primeira sessão? Nós temos relógios analógicos ali, Com ponteiro. com ponteiros. Então, ali vamos observar. Vamos deixar, então, um tempinho para eles pensarem? Vamos lá, junto com a gente aqui. O que vocês acham? O primeiro relógio, o segundo relógio ou o terceiro? Bom, acho que para resolver, precisamos identificar a hora que cada relógio está representando. Isso O mesmo. primeiro relógio, professora, qual que é? Nós temos ali marcando 2 horas, mas a gente quer 14 horas. Pois é. Como que fazemos? Como estamos pensando no período da tarde, já vimos que passou das 12 horas. Então, continuamos Isso. na sequência. 12, 13, 14. Então, o ponteiro pequeno apontando para o número 2 seria 14 horas. E o grande está apontando para cima ali, né? Então, uma hora A hora exata. exata. Muito bem. 14 horas. E o segundo relógio está marcando ali 3 horas. Mas a gente, como a gente já comentou, ele já está no período da tarde, então ali é 15 horas. E no terceiro relógio, então, 16 horas. Então, qual desses relógios, então, marca a primeira sessão? Primeira sessão. É o primeiro relógio, né? Será? Vamos marcar lá? Vamos retomar quais são as Olha. sessões então? 14 Isso. horas, 18 horas e 30 minutos, 21 horas e 30 minutos. Isso. Então qual que é a primeira?
14 horas. Este relógio aqui. É o que marca. Muito bem. Professora, o que esses números representam? Esses aqui. Ah, e a gente já sabe, a gente já falou, eles representam então medidas de tempo. Tá? Vamos registrar então? Neste caso, horas e minutos. Isso aí. Vamos registrar o 14 então? Isso, apenas o 14. 14 o número horas, e o olha seu o símbolo. Então H vamos colocar minúsculo. medida de tempo ou Isso. horas? Medida de tempo. Medida de tempo então, joia. Ou seja, toda vez que vemos um número acompanhado de um símbolo, já é um sinal para reconhecermos o que ele representa. Nesse caso, 14 horas, uma medida de tempo. Muito bem, ó, estamos com bastante números aqui já. E olha só, professora, o que temos aqui? As crianças trouxeram os seus documentos de identificação. Os números desses documentos representam códigos e pertencem a uma única pessoa. Cada um tem o seu. Então, olhem lá na tela, crianças. 3 crianças trouxeram ali os documentos. E documentos né? diferentes. Diferentes, cada um trouxe um diferente, né? Olha lá, um amigo trouxe certidão de nascimento. E o outro, Isso. professora? Trouxe a carteira de identidade E outro? o CPF. Muito bem. E esses documentos, então, como você disse, têm códigos, Isso. que são números, Uhum. formados também por algarismos. Certo. Olha lá, como representamos aqui da carteira de identidade, do CPF e da certidão de nascimento. Quantos números que temos na certidão, professora? Pois é. E na hora de ler esses números, eu não preciso falar como registramos quantidades, por exemplo, tá? Porque falaríamos ali de milhões, ia ficar estranho ler o número de documentos desta forma. Certo. Então, falamos algarismo por algarismo, dígito por dígito, dá na mesma. Veja só, essa carteira de identidade, se eu fosse ditar este número para a professora Viviane, eu falaria assim: 9876543, tracinho ali que representa mais um dígito. E como ele está separado, geralmente a gente fala, né? Dígito 1, tá bom? Vou ler a do CPF agora, professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dígito 10. Crianças, estes números também são de faz de conta, Isso mesmo. tá? Não representam documentos de ninguém, tá bom? Ok. Agora veja esse aqui, professor. Quantos números, hein? Como que eu leio tudo isso? Né? Da mesma forma, falando cada algarismo que compõe este número gigante, este código. E quando a gente fala de código, vamos conversar um pouquinho, professora? Certo. Apareceu de novo lá. Pois é, para formar um número tão grande como este, sabemos que cada pedacinho representa alguma coisa. Veja, aqui utilizamos o da certidão de nascimento. Então, olha, essa primeira parte identifica o cartório que a criança foi registrada. O segundo identifica o acervo a que pertence aquele livro. Olha lá, número do serviço de registro civil, o ano que essa criança nasceu, o tipo de certidão, né? Por exemplo, temos certidão de casamento também. Isso. E eu descobri que se fosse 1 aqui, significa certidão de nascimento. Se fosse 2, seria certidão de casamento. Olha só. E assim na sequência, olha, número do livro que está registrada essa certidão, número da folha, número do termo e um dígito verificador. Veja, todas essas informações compõem um código. E se fôssemos representar esse número, falaríamos também algarismo por algarismo. Certo. Muito bem. Acho que nem vamos registrar dessa vez todos esses números, não é? Não. Vocês já compreenderam a lógica? Vamos Então tá adiante bom. então, professora? Vamos adiante. Ao chegarem no circo, as crianças se organizaram em fila para entrar. Então, olha lá, nós temos, então, a gente pegou um pedaço da fila, né, professora? Isso. Porque como a gente já viu, são 48 crianças, né? A gente pegou só um recorte ali com 10 crianças. Então, nós temos ali a Júlia em primeiro, a Nina em segundo,
o Miguel em terceiro, a Maia em quarto, o Pedro em quinto, a Thalita em sexto, a Amanda em sétimo, o Carlos em oitavo, a Alice em nono e o Josué em décimo, tá? Então ali a gente tem, né, essa formação dessa fila aí. Então agora a pergunta é, qual criança está entre o segundo e o quarto? Olhando lá na fila. Próxima pergunta. Em qual posição está Josué? Um tempinho para vocês responderem para mim lá no caderno de vocês. Então, crianças, conseguiram descobrir qual criança está entre o segundo e o quarto? Vamos ver? Qual é, professora? O Miguel, ele está em terceiro lugar. Muito bem. E qual é a posição que está o Josué? Deixa eu procurar o Josué aqui. Opa! Me ajudem. Aqui o Josué, ele é o último da fila, ele está em décimo lugar. Então, décimo lugar. Muito bem. E o que esses números representam, professora? Esse palhacinho, hein? Então, esses números representam uma ordenação. Primeiro, segundo, terceiro, como a gente viu lá nas turmas também. Isso mesmo. Né? Então, vamos registrar ali. O terceiro, lembrando lá do símbolo, né? Importante fazer o risquinho embaixo do círculozinho, Isso. tá bom? Vamos escrever lá. Ordenação. Muito bem. Conseguiram lá, crianças? Ótimo. Isto. Então, representam ordenação. Nos ingressos do circo estão impressos seu valor e algumas imagens diferentes. Que imagens são essas? O que representam? Olhe para esses ingressos. O que a gente vê de diferente aqui? Bom, ele fala que representa o valor. Vamos procurar o valor. Quando falamos de valores em dinheiro, estamos nos referindo ao sistema monetário. Isso aí. No caso, o brasileiro. Como é Certo. o nome da nossa moeda? O real. O real. O real. Por isso que temos aqui, no começo da imagem, um R maiúsculo. E em seguida, o cifrão, que é o símbolo do dinheiro. Em seguida, o valor do ingresso, R$5. É desta forma que lemos. Tá? Nos aprofundaremos mais adiante sobre o sistema monetário. Isso. Mas o que nos interessa neste momento? Que quando vemos um R maiúsculo, um cifrão e um valor do lado, poxa, estamos falando de dinheiro. Lemos desta forma. R$5. Certo. Tá? Então já descobrimos o valor, né? Quanto custa o ingresso para entrar no circo. Agora, o problema também nos fala, professora, de imagens diferentes que aparecem ali. Será que as crianças já viram essas imagens em algum lugar? Elas são diferentes, né? São códigos, professora. Aqui temos um código de barra e ali do outro lado um QR Code. Bem famoso, né, ultimamente. Em formato ali, né, mais de quadrado ali, diferente do outro que está em barras, não é verdade? Certo. Tá, então identificamos valor do ingresso, ali R$5, Isso. e o código de barras e o QR Code. Certo. E agora, professora? O que esses números e códigos representam? Pois é, o QR Code, tanto o código de barras, eles trazem informações do produto, neste caso, informações sobre o ingresso, sobre o circo. Né? Ok. Tá bom? Então, geralmente a gente utiliza leitores, né, no nosso celular. A ou câmera então, do celular, isso, né? máquinas que leem estes códigos e descobrem os dados ali que eles estão querendo nos informar. Tá bom? Certo. Muito bem. Então, o que os códigos representam? Valor monetário aqui
E esse aqui, os códigos representam informações sobre o ingresso. Muito bem. E agora, professora? E olha lá. Para chegar até a arquibancada do circo, é preciso caminhar sobre uma malha quadriculada. Veja o caminho percorrido por Luca. Então vamos ver. Olha, ele foi pisando nessa malha para chegar até a arquibancada. Então ali ele formou um código também. Observem a malha ali, com números e letras, não é? E como representaríamos esse código então? Vamos juntos? Vamos pensar lá? Isto. Podemos dizer que a sequência do caminho de Luca sobre a malha quadriculada forma um código de localização. Vamos descobrir qual o código formado? Se me mostra lá, professora, e a gente vai fazendo? Vamos juntos? Acompanhe aqui comigo, eu vou apontando. Então, linha 5, coluna A. Vou representar daquela forma, 5A. Isso. O próximo, linha 4, coluna A, 4A. O próximo, continuo na linha 4, mas coluna B, 4B. Isso. Linha 4, coluna C, 4C. Linha 4, coluna D, 4D. Subir. Linha 3, coluna D, 3D. Linha 2, coluna D. Temos então 2D. E linha 1, coluna D. Temos 1D. Isso, olha que código. Formamos um código. Com letras e números ali. Então, Bem interessante. bem legal, né? E agora é a hora do nosso quiz. Isso, chegamos na hora, né, das perguntinhas rápidas para vocês pensarem rápido e responderem lá junto com a gente. Vamos lá? Diego está com 120 centímetros de altura. O que esse número representa? A gente falou várias questões aqui sobre cada número. 120 centímetros representa, ele indica ordenação, ele indica uma medida ou ele indica um código? Pensa. Vamos lá. Resposta. Resposta? 120, uma medida, né? Como a gente viu lá nos quilômetros, os centímetros também é uma medida. medida de comprimento, Isso. 120 centímetros. Certo. A professora ligou para a diretora da escola, informando que as crianças estavam apreciando muito o espetáculo. Ela usou um número de telefone. Qual dos números a seguir o representa? Vamos ver lá as opções. Letra A, 990001234. Próximo número, alternativa B, 13 horas e 30 minutos. Será que foi isso que ela digitou no celular? Ai. E o próximo número? 9999999. E assim, chega, vocês já sabem. Qual desses aqui representam, então, um número de celular? Tchan, 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 tchan. A, B ou C? Está Atenção. fácil. Vamos lá? Letra Resposta? A. Muito bem. 990001234. Lembrando, o número de faz de conta. E a próxima pergunta. Davi é o primeiro da fila para entrar no ônibus. O que esse número representa? Então a gente viu ali, né, as questõezinhas antes e agora estão correndo para o ônibus. O Davi foi o primeiro. O que esse número representa? Quantidade? Medida? Ou ordem? Tempo primeiro, quantidade, primeiro, medida ou primeiro, ordem? Acho que a gente já sabe. Vamos lá? Resposta? Ordem. Ele está em Ótimo primeiro lugar. Muito bem. Já deu para ver quando vimos o símbolo ali, Isso. indicando que esse número representa ordem. Muito bem. E a próxima aula? Olha lá! Semelhança? Equilíbrio? O que será isso? O que será que isso significa? Vamos ficar atentos então para a próxima aula. Nossa, foi muito divertido Foi, trabalhar sim. sobre o circo hoje, né, professora Janaína? Foi um prazer estar com vocês, um prazer estar aqui com a professora Viviane e nos vemos na próxima aula. Tá bom, crianças? Tchau, crianças. Tchau!